Olá pessoal, mais um episódio do Expandcast, hoje completando o 12º episódio. Pessoal, quem não se inscreveu, não sabe o que está perdendo, se inscreva, ative a notificação, curta, comente. Pois é, precisamos da sua ajuda para que a gente atinja e tenha mais resultados. Pessoal, hoje, trazendo aqui, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, cerca de 35% da população brasileira acima de 50 anos precisa de implantes dentários. Isso mostra o quanto o setor de reabilitação oral é importante. O nosso convidado hoje irá abordar assuntos essenciais para melhorar a saúde bucal e a autoestima de milhares de pessoas. Por isso, sem mais delongas, com vocês, o Michelangelo dos Sorrisos, o homem que faz arte utilizando bisturi e broca. Ele que deixa a boca mais perfumada do que os seus pets, Pipoca e Kira, que são dois splits alemães. Um curitibano raiz que corre para manter a forma e faz churrasco melhor que muito gaúcho. Recebam o Dr. Fabiano Alvim, o mestre dos implantes e idealizador da Ireu, onde a essência encontra a arte. Fabiano, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio do Expandcast. Muito obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui no Expandcast, tão bem falado, e agora aqui atrás das câmeras, conversando um pouquinho com você. Obrigado pela introdução, sempre notória tua. Show de bola. E eu não falei do tema. Hoje nós vamos falar sobre implantes dentários, a revolução na saúde bucal. Não deixa de ser, né, Fabiano? Ou antes, né, algum tempo atrás, quando a pessoa perdia seus dentes, né, usava a famosa chapa, né, o que causava vários outros problemas, né? Como é que você vê essa evolução, essa utilização aí dos implantes? Sim, os implantes foram uma revolução mesmo para pacientes que tiveram seus dentes perdidos ou que não tem mais como consertar os dentes. Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já tem aí desde os anos 60, vem sendo pesquisada e mais utilizada a partir dos anos 80. Então nós já temos muitos anos, é uma técnica segura e a melhor técnica que nós temos hoje em dia para repor dentes perdidos, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional, para mastigação, para segurança dos pacientes. Então, realmente, o Dr. Brennemark, um suíço que morou no Brasil, inclusive, foi quem descobriu os implantes dentários e a osseointegração, e ele revolucionou a odontologia com essa modalidade de tratamento. Tá aí uma coisa, Fabiano, que eu não sabia, que o implante dentário ele começou ali na década de 60. Começaram as pesquisas do implante dentário na década de 60 e começou-se clinicamente a utilizar, foi aceito pela odontologia em 1982. Levou bastante tempo para ser aceito, mas em 82 foi aceito formalmente. Tá. Como tudo no Brasil, né, chega um pouco atrasado. Eu não sei quanto foi o primeiro implante aqui no Brasil, mas eu acredito que os últimos anos a questão dos implantes ele vem aumentando. Você pode corroborar com isso, eu acredito, na sua clínica, né? Isso. O Brasil é realmente um dos países que tem bastante protagonismo nos implantes, tanto é que eu falei que o descobridor do implante, o Brennemark, um médico, ele morou no Brasil muitos anos, morou em Bauru. Recentemente nós tivemos um congresso que foi ele que fundou também. Então, nós temos um protagonismo. Isso se dá não só no Brasil, Saulo, se dá no mundo todo. Por quê? A população vem cada vez mais tendo longevidade, cada vez mais a medicina vem evoluindo e fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo vivas, e com isso a gente tem uma degradação maior dos dentes. E a gente precisa do implante para auxiliar a manter a nossa capacidade mastigatória, como você falou no início, a nossa autoestima e todos os itens relacionados com o sorriso. Afinal, nosso sorriso é o nosso maior cartão de visita, né? E o nosso primeiro cartão de visitas. Eu acho que, assim, quebrando um paradigma aqui, já começando fervendo aí o nosso podcast, eu acho que o primeiro paradigma quebrado é que o implante ele não é estética, né? Ele também é estética, mas ele vem ali de saúde, né? Ele vem por um apelo na saúde bucal. Isso, tem aquele grande ditado que diz que a saúde começa pela boca e é a pura verdade. Então eu sempre falo para os meus alunos, falo para os meus pacientes que os nossos tratamentos eles têm um cunho sempre de indicação de saúde. E o bônus disso
é você ganhar estética também. Nunca a gente deve ser guiado pela estética, a gente é guiado pelos princípios de saúde, de devolver saúde. E o bônus é a melhora também da estética. Show. Fabiano, a gente sempre começa o nosso podcast falando um pouco da trajetória profissional. Eu acredito, tenho aí, né, eu imagino que você lá na pré-escola, naquelas primeiras perguntas da professora, o que é que você sonha quando crescer? Acredito eu que você não falava que seria fazer implantes de dentes, né? Mas, brincadeiras à parte, na sua trajetória profissional, quando foi que você começou a ver isso? Você entrou na faculdade de odontologia e como foi que você fez esse trajeto até Aracaju, até fazer, de fato, abrir a Ireu, trabalhar com implantes? Queria que você fizesse aí essa timeline aí pra gente. Ótima pergunta, Saulo. Então, eu comecei a me identificar com a área da saúde na chácara do meu pai, não foi na academia, não foi dentro do colégio, foi na chácara do meu pai. Dissecando sapo. Com o trato de animais, isso. E aí eu, numa época, queria ser veterinário, depois queria ser médico, e isso foi, enquanto criança, variando, mas sempre dentro da área de saúde. Eu tinha mais aptidão também para a área de biologia, dentro dos estudos, e aí fui para odontologia. Fui para odontologia não muito certo ainda do que eu queria, a gente é muito novo quando entra na universidade, então não muito certo, e durante a jornada da odontologia eu me identifiquei mais com a parte cirúrgica da odontologia. Então, fazer a parte de cirurgia de extração dentária, fazer essa parte de reconstrução, a parte de devolver uma parte do organismo que tinha sido perdida ou que tinha sido deteriorada, me encantava muito. E mais do que isso, me encantava o resultado, o que o paciente sentia depois de ter aquilo devolvido, depois de ter aquela função restaurada. Inclusive deve ser bastante emocionante, né? Com certeza, para a maioria das pessoas é muito simples pegar e morder uma maçã, mas teve paciente meu que já se emocionou após a finalização do tratamento, chorando e dizendo: doutor, fazia tanto tempo que eu não mordia uma maçã, porque a minha prótese não dava essa capacidade. Então, às vezes, uma coisa que é tão trivial para as pessoas, para a maioria das pessoas, para algumas pessoas é um avanço gigante. E isso me empolga a cada vez conseguir resultados maiores, melhores, mais rápidos, com uma jornada menos difícil. Sim. E pegando esse gancho, né, você então na área ali na faculdade, já fazendo os primeiros trabalhos voltados à recuperação, a repor, né, partes. E Aracaju? Então, Aracaju veio como uma consequência do desenrolar da minha profissão. Eu, no final da faculdade, fui morar no Canadá 1 ano, espelhado no meu tio, que era pesquisador. Eu queria fazer a parte de pesquisa, não só atendimento clínico, mas Sim. pesquisa. Fiquei 1 ano morando no Canadá, voltei para o Brasil, entrei em mestrado, doutorado, comecei a dar aula no sul mesmo, em Curitiba, depois no interior do Paraná, em Maringá, e queria muito fazer pesquisa. E para isso a gente precisava de um apoio de uma universidade federal. Abriram concursos aqui para o Nordeste, eu prestei alguns concursos para Recife, para Aracaju, para Bahia, e acabamos passando eu e a minha esposa num concurso tanto em Recife quanto em Aracaju. Escolhemos Aracaju por ser uma cidade mais tranquila para criar nossa filha, e ela veio morar para cá com a gente com 20 dias. Então minha filha é praticamente aracajuana e por esse motivo que a gente está aqui. Eu vim para dividir minha carreira entre a universidade e atendimento clínico no Ireu. Certo. E aí decidiu, né, nesse meio do caminho também empreender no segmento de odontologia, abrindo a Ireu. Para quem não conhece, pessoal, a Ireu fica ali no Centro Médico Jardins, e se você precisar de algo, né, relacionado à odontologia, procura o Fabiano lá, que vocês vão ser muito bem atendidos. Uma das clínicas assim que já na entrada você já vai ficar encantado com todos os detalhes que foram utilizados. Eu conheço muito bem a Ireu e recomendo. Então, no final, já Silk vai colocar os contatos, tá? Para que vocês saberem aí como entrar em contato com a Ireu, com o Dr. Fabiano, bater um papo, e é sempre bom conversar com quem sabe. Fabiano, imagino que
não foi fácil. Vendo sua trajetória, né? Foi morar no Canadá, pesquisa, né? Você aí que teve esse viés voltado para pesquisa. Um mundo empreendedor, ele também não é muito fácil. Então, eu acredito que houve desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada. Divida um pouco com a gente quais foram esses desafios, quais foram os maiores desafios e as suas realizações. Ótimo. Então, meu primeiro desafio, eu acho que foi realmente tentar conciliar essa parte acadêmica, que eu gosto bastante, essa parte científica, com o atendimento clínico. Muitas vezes a universidade é completamente distante do ambiente, digamos assim, real. Da realidade das pessoas. Quando você fica muito no acadêmico, você não consegue aplicar isso. E eu acho que essa é a grande vantagem de um profissional que navega nesses dois mundos. No mundo acadêmico, você traz a segurança, traz a tua conduta pautada em trabalhos científicos, e ao mesmo tempo na universidade a gente consegue ilustrar mais para os alunos a realidade da demanda que existe na odontologia por parte dos pacientes, desse universo particular dos pacientes. Então essa foi uma das demandas. E como você bem disse, no empreendedorismo também é uma demanda. O curso de odontologia é um curso muito técnico. É um curso que ensina a parte científica, que ensina a parte metodológica, mas não ensina você a ser um empresário, não ensina você a ver a parte financeira, a parte contábil e todas as outras demandas que um negócio, como um consultório odontológico ou como qualquer outro negócio tem. E isso foi uma coisa que eu venci participando de grupos de network, como Expandir. A gente tem contato, então sai um pouco da bolha da odontologia e tem contato com profissionais de diversas áreas. E esse contato é muito importante para você expandir a tua visão de marketing, a tua visão financeira, a tua visão em diversos aspectos que um profissional empreendedor precisa ter essa visão. A visão trabalhista, de você gerir pessoas, de você contratar pessoas, de você ver como que os teus pacientes estão te enxergando, como que a tua clientela está te enxergando. Então, o convívio com profissionais de diversas áreas me possibilitou vencer esse desafio, não, estar vencendo esse desafio, que a gente está constante, sempre evoluindo. É constante, é algo que é muito constante no mundo empreendedor. São os desafios do dia a dia, né? Muda a tributação, muda regime, sempre a gente está se moldando aí às boas práticas de mercado, enfim. E um dos valores do network é justamente esse, a ambiência, né, de você conviver com vários empresários, e o Expandir faz muito bem isso. Inclusive, agradecer a você que sempre nos apoiou, inclusive esteve sentado aí na primeira reunião do Expandir e tá até hoje, para quem não sabe, né? Fabiana ajudou muito aí na nossa trajetória e, inclusive, idealizando, né, junto com a gente aí esse projeto, que é um projeto que há 1 ano e meio vem mudando a vida de muitas empresas e muitos empresários aqui na nossa região. Não é isso, Fabiano? Vou te fazer uma pergunta simples, mas um tão quanto difícil também. Fabiano, que valor tem um sorriso? Ótima pergunta, Saulo. Eu sempre pergunto para os meus pacientes porque é difícil você dar valor para a saúde. Então, não é difícil dar valor para a saúde, todo mundo dá valor para a saúde, é difícil você numericamente pôr um custo na tua saúde. Então, eu costumo devolver essa pergunta com outras 2 perguntas. Uma pergunta que eu sempre faço não é quanto custa um sorriso, é quanto custa não ter um sorriso. Quanto custa você não poder sorrir numa foto de família, você não sorrir para o teu neto, para tua neta, para o teu filho, para tua filha, você não poder participar de um momento especial, eternizar aquele momento especial, ou você tá tentando vender o teu negócio e a tua autoestima não permite que você represente bem aquele teu negócio, porque se você não cuida de você, como é que você vai estar cuidando do negócio da outra pessoa? Da empresa da outra pessoa. Então, eu acho que o nosso corpo é realmente uma janela que espelha o que a gente faz. Se a gente não cuida da gente, como é que nós vamos cuidar dos outros? Essa é a primeira pergunta que eu faço.
Então, quanto custa não ter um sorriso? E a segunda pergunta que eu faço quando o paciente fica um pouco na dúvida, os alunos ficam questionando, é assim: você tem um sorriso bonito, quanto você me cobraria para me dar esses dentes? Para me vender teus dentes? Será que eles têm um valor alto para você ou não? O valor que as pessoas dão para cada coisa ou cada parte do seu corpo, na maioria das vezes, não é estimado. A gente nunca pensa nisso. Então, é por aí que a gente deve calcular o valor de um sorriso. Eu sou muito suspeito para dizer, porque eu trabalho com essa área, então valorizo de forma extrema. Eu converso com vários colegas da odontologia, com os alunos, e o maior pesadelo que um dentista tem é ter o pesadelo, não é sonhar, ter o pesadelo de que os dentes estão mole e você está perdendo os dentes. Então eu já tive esse pesadelo e é uma sensação horrível e indescritível, então eu não sou muito parâmetro para isso. Sim, não, mas com certeza, Fabiana, quando você fala assim, né, excelente essa pergunta, essa devolutiva, né, que valor tem não ter um sorriso? Porque um sorriso vende, né, o sorriso abre portas, o sorriso tem funções sociais, funções fisiológicas, né, não o sorriso em si, mas você ter todos os dentes na boca, isso tem um valor, né, do seu corpo. Inclusive, como a gente vem falando, né, é sobre saúde, não é sobre simplesmente uma estética. Como um sorriso, a falta dele, vamos dizer assim, né, a falta dele impacta aí na saúde. Então, Saulo, os dois principais motivos que levam, eu como tenho o meu preservado, eu acabo vendo o que eu recebo de resposta dos pacientes. E o que os pacientes me falam sempre é que a maior demanda é: doutor, eu vim aqui no consultório porque eu tô com uma dor, tô com um incômodo que está limitando a minha qualidade de vida. Ou então um desconforto funcional, eu não tô conseguindo mastigar direito, eu tô tendo que ir num buffet, tô tendo que escolher determinados tipos de alimento para comer, não comer o que eu tenho vontade, sim comer o que dá para comer. Ou a pessoa vai num nutricionista para melhorar a qualidade de vida, o nutricionista passa aquela tabela de itens que você pode comer, com fibras, etc. e tal, e acaba não perguntando se o paciente consegue mastigar aquilo, porque você falou que estatisticamente nós temos um aumento de pessoas com mais idade. Dessa forma, nós temos um aumento de pessoas que têm menos dentes na boca, ou seja, menos capacidade mastigatória. Então, se eu levar em conta essas estatísticas, as pessoas não conseguem ter liberdade de escolha alimentar quando não tem capacidade mastigatória. Então, esses são os dois principais incômodos que chegam: dor, algum incômodo estético ou algum incômodo funcional mastigatório. E eu costumo falar que o dentista tem que ir além disso. A gente não tem que tratar só o incômodo do paciente. A gente tem realmente que tratar, devolver isso que o paciente veio buscar, só que, ao mesmo tempo, devolver isso compatibilizando isso tanto com a biologia quanto com a biomecânica. O que é um erro frequente no mercado. Às vezes as pessoas corrigem uma demanda que o paciente trouxe sem deixar isso compatível. Eu costumo fazer uma analogia nesse sentido com você trocando o pneu do teu carro, por exemplo. O pneu do teu carro gastou, você vai trocar o pneu. Se você vai na concessionária ou na loja de pneu, compra um pneu novo e simplesmente coloca no carro, esse pneu vai te resolver momentaneamente o problema, porém você não fez cambagem, não fez balanceamento, não fez alinhamento, esse pneu vai durar muito menos, vai gastar de forma não uniforme, porque teu carro não está equilibrado. Você não foi resolver a causa, você foi resolver o efeito. Você foi resolver só o efeito. Então, a gente resolve o efeito, mas a gente tem que buscar quais foram as causas, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista mecânico, que vai reequilibrar esse paciente. E assim a gente tem um tratamento que dê um benefício inicial, mas tenha longevidade, que ele consiga manter aquela saúde por mais tempo. E aquela estética que é o bônus que a gente conversou antes. Sim, sim, total. Fabiano, como você vê a relação entre sua carreira acadêmica e clínica? E como isso ajuda seus pacientes? Saulo, eu acho que
uma carreira é complementar da outra. Quando eu estou no meu consultório, eu pauto muito meu diagnóstico, meu plano de tratamento e a execução na parte científica. Nós temos que estar pautados na parte científica para trazer segurança para o nosso paciente. E como eu estou no meio acadêmico, a gente tem que se manter atualizado nessas áreas, tem que se manter em dia com a literatura científica, o que está saindo de novo, com as atualizações. Você conhece a clínica lá, você sabe que a gente trabalha com o que tem de mais atualizado no mercado para trazer um benefício de conforto e um benefício de resultado para os pacientes. A gente não compra material sem analisar essas duas coisas, o que vai trazer de conforto para o paciente na jornada dele lá dentro e o que vai trazer de melhora no resultado. Isso é o que traz de benefício a carreira acadêmica para mim e entrega para os pacientes. Em contrapartida, o consultório também me beneficia muito enquanto professor, porque eu consigo ilustrar para os meus alunos o que o mercado real de Aracaju traz de problemas, o que a odontologia pode impactar na vida dos nossos pacientes, o que os nossos tratamentos trazem de benefícios. E isso faz com que os alunos consigam ter mais clareza. Eu dou aula para os alunos do último ano do curso de odontologia. Eles têm mais clareza de todo o benefício que a odontologia pode gerar. A gente, na odontologia, como em todas as outras profissões, vê muitas pessoas aí de caráter duvidoso trabalhando, muitas pessoas pautadas em outros princípios que não seja ajudar as outras pessoas, e isso denigra a imagem de todas as profissões. Com a ilustração do que a odontologia pode trazer de benefício, a mudança que a gente pode proporcionar na vida dos nossos pacientes, a gente consegue empolgar esses jovens, esses profissionais que estão entrando no mercado a trabalhar da maneira correta e mostrar que trabalhando da maneira correta a gente pode sim atingir bons resultados, atingir tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de impacto social. Sim. E toda empresa, toda profissão, ela tem, né, uma função social. E é o que eu sempre falo aqui, às vezes nos podcasts, né, a dificuldade das pessoas entenderem isso. Que impacto social você, a sua empresa causa? No seu caso, saúde, sorriso, a minha empresa na área de TI, em outros impactos, né, outros impactos sociais que a gente vem trabalhando, né? Por exemplo, segurança da informação, acessibilidade, produtividade, fazendo as empresas cada vez mais produtivas, enfim, até um restaurante, né? Ele existe um impacto social. Diversos impactos diretos e indiretos, né? Para o nosso quadro de funcionários, sim, inclusive. Sim. Eu estou falando do impacto ali fim, mas direto. Tem outros, do impacto direto, mas os indiretos daí são vários também, né? Fabiano, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Odontologia mostrou que 25% dos brasileiros acima de 60 anos necessitam de implantes dentários. E isso vem crescendo no mercado. Esse mercado ele vem crescendo ano após ano. Você deve ver muito isso no seu consultório. Eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um profissional, e eu sei que é muito procurado aí pelo mercado, qual o cliente de menor idade que você já atendeu para implante, né? E o de maior idade que você já atendeu? Ótima pergunta, Saulo. Isso é uma pergunta bastante frequente no consultório. O paciente pode fazer implante desde que ele tenha seu crescimento facial completo. Então, após o crescimento do corpo, por volta dos 17, 18 anos, o paciente já pode fazer implantes dentais. Nós atendemos pacientes nessa faixa de idade, muitas vezes com perdas dentais causadas por acidente. Às vezes acidente automobilístico, acidente de moto, às vezes o paciente já nasceu sem aquele dente, a gente chama isso de agenesia dental, algum dente na fase em que tem que trocar o dente de leite para o dente definitivo, esse dente não veio, e o paciente vem indicado aí por ortodontia, faz o aparelho, deixa aquele espaço aberto para ser colocado o implante. Então nem todo mundo que tem implantes é porque perdeu o dente, às vezes nasceu sem ele.
Então, por volta dos 17, 18 anos aí, implantes definitivos. Antes disso, a gente faz implantes temporários para adolescentes que não tiveram sua idade avançada, seu crescimento ainda finalizado. Com relação à máxima idade que pode se fazer implante, até quantos anos a gente precisa se alimentar? A gente precisa se alimentar até o dia da nossa morte. Então, até essa data, a gente pode fazer implante. Obviamente que existem algumas questões de saúde geral que precisam ser respeitadas. Então, o paciente com mais idade que eu já fiz implante foi com 98 anos de idade. Mas se o paciente tiver uma saúde adequada ou doenças de base, como diabetes, como hipertensão, entre outras que são comuns numa idade mais avançada, controlada através de medicação, através de manutenção e de acompanhamento médico, o implante pode sim ser feito independente da idade. Pô, que top. Top saber que aí um senhor, uma senhora de 98 anos, né, foi procurar o seu trabalho, porque provavelmente, né, ele está querendo viver pelo menos até uns 130 ou 150 anos, né, até mais. E é sobre isso, né? Cada um, a gente quer buscar longevidade. E hoje está cada vez mais comum você atingir aí 100, cento e poucos anos, né? E eu tenho vários pacientes com 60 anos, 65, 70 anos que falam, doutor, isso há 10, 15 anos atrás eu atendi pacientes com 60, 70 anos e falavam, doutor, eu quero fazer qualquer coisa na minha boca só porque eu não vou viver mais muito. E daí toda vez que o paciente vai para o acompanhamento no meu consultório, alguns já acompanhando há mais de 10 anos no consultório, depois de terem concluído o tratamento, a gente faz um acompanhamento, como você tem que ir quando tem dentes naturais. E aí eu falo assim, o senhor lembra que 10 anos atrás o senhor me falou que era para fazer qualquer coisa porque já estava para lá do limite, já estava indo embora, e não é bem assim. Hoje em dia, graças a Deus, a medicina consegue proporcionar longevidade e com qualidade de vida. São pacientes completamente ativos, pacientes que estão usufruindo o máximo que a vida pode lhes dar. E com certeza muito melhor, com muito mais qualidade depois do implante. Com certeza. Eu acho que existe, né, essa dúvida muito recorrente quando chega ali um paciente de mais idade, né? E foi bom que você falou sobre isso, sobre as pessoas, faz de qualquer jeito aí, porque eu só quero resolver esse problema aqui. E na verdade é muito mais do que isso. Mas ninguém sabe. Eu tava brincando um dia desse, né? Aí tem fila para nascer, para morrer não tem, né? Então nunca se sabe que hora, né, vai acontecer. E como a gente vem falando aqui nesse episódio várias vezes, a medicina ela vem se aperfeiçoando e cada vez mais as pessoas vão viver mais. E é muito bom a gente trabalhar com uma coisa que a gente acredita. Então eu vejo diariamente o impacto positivo dos tratamentos que a gente faz nos pacientes. Então eu não tenho nenhuma ressalva, nenhuma dúvida quando eu ofereço esses tratamentos para os pacientes que isso vai beneficiar eles. Sim. E se você for verdadeiro no que você oferece, se você for verdadeiro nos benefícios que ele vai causar na vida do paciente, você consegue transmitir isso de forma como verdade. Sim. E o paciente consegue acreditar. Sim. Esse paciente de 98 anos, ele não veio ao consultório confortável, achando que ia ser mil maravilhas o implante, ele veio receoso. Tem vários pacientes que chegam, até por uma história de cuidados odontológicos, que várias pessoas têm trauma, chegam preocupados. Mas a gente conversa, a gente fala que hoje a gente tem técnicas seguras, técnicas confortáveis, o paciente atravessa o processo e depois a maioria dos pacientes dá como depoimento assim, doutor, se eu soubesse que era tão tranquilo assim, eu teria feito antes. Eu ia falar sobre isso, eu acho que tem muito paciente ainda acha que é algo extremamente invasivo, que é algo que vai causar muita dor, vai causar muito incômodo, e na verdade é o contrário, né? Eu vejo aqui no Expandir relatos de pessoas que ou são seus pacientes, ou né, fizeram aí a indicação de pacientes a você, e inclusive já vi 2 casos aqui de pessoas falando que assim, a pessoa tinha trauma de foi fazer um procedimento anterior, inclusive um deles muito até jovem, né? Foi tirar um siso e teve lá uma complicação imensa, porque, enfim, o profissional não conduziu não conduziu da maneira correta. E quando foi para você,
tirou toda essa impressão que tinha e agora só faz com você, né? Isso. Você ganhou um fã. A gente trabalha de maneira a trazer o máximo de segurança possível. Obviamente que todo tratamento de saúde, principalmente tratamentos que envolvem a cirurgia, tem um risco associado a esse tratamento. Só que a gente tem a obrigação, enquanto profissional, de minimizar ao máximo esse risco. Como que a gente minimiza esse risco? A gente minimiza esse risco primeiro fazendo uma avaliação inicial desse paciente bastante personalizada. Se eu vou fazer um tratamento, colocar um dente em você, esse dente é planejado e personalizado só para você e só para aquela região da boca, personalizado para o teu organismo. Então a gente trata de uma maneira muito importante essa avaliação inicial, a entrevista do teu histórico médico, do teu histórico odontológico. Nós utilizamos equipamentos parecidos com esse de podcast aqui, máquinas profissionais para fotografar, para filmar os pacientes, para fazer exames em 3D, a gente faz o escaneamento do sorriso, o escaneamento da face do paciente, e isso traz muito mais rapidez, muito mais conforto na jornada desse paciente, e mais segurança. Então, cada dia a gente consegue entregar um resultado muito mais próximo do que eu planejei no primeiro dia. E essa eu acho que é um diferencial do Ireu, Saulo. O diferencial é, o paciente vai num momento inicial para coletar dados, para dizer o que ele precisa, o que ele quer alcançar. Eu coleto esses dados, peço exames, fotografo e ele vai num segundo momento. Nesse segundo momento, que é parte dessa avaliação inicial, eu passo todo um planejamento do tratamento dele. Da mesma maneira que quando você vai construir uma casa, existe o desenho da casa, existe a planta estrutural da casa, etc. e tal. O dentista é muito parecido com o engenheiro nesse ponto. A gente tem dentro da nossa boca pilares, tem pontes, tem coisas que têm até nomes similares com a parte de construção. Sim. Então, nós precisamos fazer esse estudo mecânico. Na odonto a gente chama de biomecânica e compatibilizar ainda isso com a saúde. Então eu faço esse estudo de forma muito personalizada, individualizada para cada paciente e mostro para o paciente numa TV grande nesse segundo momento. O paciente começa a entender o que ele tem de problema, começa a cooperar com o tratamento, que nós como profissionais de saúde somos facilitadores do processo. Sim. Mas nós não podemos entrar na casa do paciente, escovar o dente para o paciente. Uma grande parte da contribuição e do resultado do nosso tratamento é o que o paciente se dedica também. Então, o paciente entendendo o que ele tem, entendendo o que causou, qual foi a origem daquele problema e fazendo essa mudança de hábito junto com a nossa conduta, nós conseguimos ter um resultado muito assertivo. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, o grande diferencial que a gente tem é apostar nesse cuidado individualizado com cada um que nos procura. Fica raso eu dizer, Fabiano, que assim, cada cirurgia que você vai realizar, você fez ela digitalmente várias vezes antes? É mais ou menos isso? É bem isso, Saulo. Não só a cirurgia, qualquer procedimento que a gente faz hoje em dia, a gente faz esse procedimento primeiro virtualmente. Eu faço primeiro esse procedimento no computador, hoje a gente digitaliza o paciente. Então eu tenho a face do paciente no meu computador, a arcada dentária. Tem a planta baixa ali, né? Tem a planta baixa e a planta alta. Sim, em 3D. E agora a odontologia está evoluindo para o 4D, que seria esse 3D em movimento. Você fazer um movimento de abertura, fechamento, escorregamento dos arcos dentais. Então, a gente está em constante evolução. Inclusive, estou indo para um congresso agora, mês que vem, na Itália, para buscar o que existe de mais novo no continente antigo, no continente europeu, para trazer aqui para os nossos pacientes. Então, a gente faz todo esse tratamento e faz a maquete da casa que você vai construir, testa essa maquete no paciente antes de pôr a primeira broquinha na boca. Então eu já tenho exatamente qual vai ser o meu resultado final e o paciente já tem qual vai ser o resultado final dele antes de dizer o sim. E daí fica muito confortável dizer o sim. Ele sabe qual a estrada que ele vai percorrer, qual o investimento que ele vai ter, quanto tempo ele vai ter que investir para ter aquele resultado. E assim, o que eu acho que esse podcast pode acabar por aqui, tá? Até porque a gente ficou muito chateado, né, Jacil? Porque ele não avisou antes a gente que ia pra Itália. A gente podia ter feito esse podcast na Itália, né?
Obrigado, Fabiano, por não avisar com antecedência, né? A gente podia ter ido pra lá, fazer o podcast lá. Tomando um vinho, Quem sabe, né, Jacilca? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Não vou levar pro coração isso aqui, não. Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você, foi final do ano passado, não lembro, você fez uma cirurgia com mais alguns profissionais distribuídos no mundo todo. Conta pra gente como é que foi isso. Então, esse foi um dos tratamentos mais marcantes que eu tive na minha carreira. A Saulo foi uma paciente daqui de Aracaju, que ela veio fazer um tratamento dentário comigo. Nós fizemos todo esse planejamento individualizado, iniciamos o tratamento dela. Certo. E antes dela colocar os dentes, antes dela passar da metade do tratamento, ela teve uma fatalidade na vida dela. Ela perdeu uma filha jovem, bastante jovem, num acidente de moto. Ela veio até o consultório, não, ela me procurou, acho que por ligação, se eu não me engano, e falou que não daria para ela continuar o tratamento naquele momento, porque havia tido aquela fatalidade, aquele desastre na vida dela, e que ela precisava novamente se reequilibrar. E eu, consternado com tudo aquilo, entendendo ela, obviamente, falei para ela ficar bastante à vontade e nos procurar quando tivesse de novo condições. Quando ela voltou a me procurar, acredito que 6 meses a 1 ano depois desse fato ocorrido, ela me falou que queria concluir o tratamento, que estava se reequilibrando emocionalmente, mas que queria me fazer um pedido. A filha dela tinha um sorriso bastante marcante. E a filha dela era reconhecida pela família, pelos amigos, pelo sorriso. E ela queria ver se eu poderia pegar alguma coisa, algum elemento daquele sorriso da filha e que o sorriso dela de alguma forma lembrasse esse sorriso da filha. O sorriso é uma ferramenta emocional do ser humano, das pessoas. E eu fiquei bastante emocionado com aquilo e lembrei de um pesquisador, aquilo que a academia nos traz, a informação, lembrei de um pesquisador brasileiro, que é o Coachman, hoje é um dentista renomado mundialmente, mora na Espanha, que fez o sorriso doador, o que ele intitulou de sorriso doador. O que é sorriso doador? É você pegar o sorriso de uma pessoa e colocar esse sorriso dessa outra pessoa adaptado no rosto de um receptor. Por isso, sorriso doador. Nós pegamos, então, algumas fotos em diversos ângulos dessa filha, dessa minha paciente, e reproduzimos as características de formato dental, de formato de arcada dental e de tudo, e adaptamos esse formato de arcada dental digitalmente, em 3D, na boca dessa minha paciente. Fizemos diversos ajustes, fizemos tudo o que precisava fazer para compatibilizar tanto a parte biológica quanto a parte mecânica, biomecânica, e conseguimos implementar esse sorriso doador na boca da minha paciente. E quando ela colocou o sorriso, quando ela instalou os novos dentes, ela se emocionou bastante e falou: "Ó, Fabiano, você conseguiu traduzir uma dor que eu não consigo medir. Você é pai agora, eu sou pai também, então a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar dessa pessoa." Ela falou: "Ó, você conseguiu traduzir uma dor que é imensurável para mim em um sorriso. Hoje em dia, toda vez que eu sorrio, eu lembro da minha filha." E isso para mim não tem preço. Isso foi uma coisa que me emocionou muito. Não tem como não se emocionar, né, Fabiano? Pra quem tá escutando essa história, deve estar todo mundo aí em casa também emocionado, porque não tem como. E nós trabalhamos, você falou, eu não fiz isso sozinho. A odontologia digital nos permite trabalhar com diversos profissionais. Então eu, como professor, eu tenho contatos em vários países. Foram quantos profissionais, Fabiano? Foram 6 profissionais, um profissional no sul do país, em Curitiba, um colega meu que se formou comigo, um outro profissional nos Estados Unidos, esse profissional que é o autor do Sorriso Doador na Espanha, e foram 2 nos Estados Unidos, esse da Espanha e 2 em Curitiba. Então a união de todos esses desses profissionais, a gente consegue digitalizar o paciente e mandar esse paciente por e-mail, por nuvem, para que os outros colegas façam as modificações necessárias, enfim, a gente consiga tratar o paciente de forma
não isolada, e sim em grupo. Sim. Pô, é muito top isso, né? A tecnologia trazendo, né, possibilidades. Bom, eu sou um apaixonado por tecnologia, eu gosto da área de tecnologia e sei que você também é. O Ireu é um das clínicas mais tecnológicas que eu conheço. E graças a esse olhar que você tem, né? Você faz um investimento muito muito forte, né? Sempre tecnologia, novos equipamentos. Eu acompanho isso muito de perto, até porque a Ireu também é cliente, né, da minha empresa, da área de TI, então eu tenho esse acompanhamento muito de perto ali. E parabéns, cara. Parabéns, é muito inspirador, né, saber dessas histórias, ter você como profissional aqui muito próximo da gente, aqui no Expandir, aqui no grupo, né, toda sexta-feira tomando café da manhã com o pessoal. E as pessoas, você sabe disso, tem uma admiração muito grande por quem você é como pessoa, como profissional. E assim, eu sou muito grato de ser seu amigo, de ser e poder servir a sua empresa e a você. Você pode ter certeza que eu sou uma pessoa muito grata de ter você do meu lado. Quando a gente fala de implantes, Fabiano, eu acredito que existe uma vasta gama aí, né? Não é nada plug and play, falando aí agora de tecnologia de novo, né? Não é nada plug and play, encaixou e funcionou. E nessa gama de produtos, de serviços, né? Você pode descrever alguns de forma diferente? Então, Saulo, a gente costuma utilizar para cirurgia de implantes, para repor um dente, na realidade, a gente não necessita só do implante, é um conjunto de estruturas. Tá. Então, o implante é como se fosse um Lego. Você tem um parafuso, que é uma raiz artificial, tem uma peça que liga esse parafuso ao dente, tem o dente propriamente dito e tem todas as estruturas ao redor disso. Então, às vezes, nós temos que associar o tratamento de implantes, enxertos ósseos, quando o paciente não tem quantidade de osso ou qualidade de osso suficiente, às vezes enxertos gengivais. Então, varia bastante. Por isso que um paciente nunca consegue, sem aquela avaliação cuidadosa inicial, ter uma ideia de quanto custa o tratamento dele, porque o tratamento é muito individualizado. Você precisa avaliar cada característica do paciente da mesma maneira que eu não posso, por telefone, saber qual é o preço de uma casa, por exemplo. Sim. Essa casa vai ter um andar, vai ter dois, quantos metros quadrados, que tipo de acabamento essa casa vai ter, qual o tamanho de cada quarto, que móvel você vai querer por dentro, que tipo de telhado. A mesma quantidade de características que eu tenho no imóvel, eu tenho também que definir no implante. Então, qual a marca desse implante que eu vou utilizar? Formato, necessidade, tamanho, enfim, toda a mecânica envolvida. Então, eu preciso avaliar cada um desses parâmetros de forma detalhada, até para que esse tratamento seja seguro e consiga devolver o que o paciente veio buscar. Eu sempre falo para os meus alunos que o paciente vem buscar algum resultado. Quem sabe o caminho e os materiais que se utiliza para chegar a esse resultado, e a responsabilidade disso é do profissional que vai fazer, que vai executar. Então a gente tem sim uma importância e uma variedade de materiais de boa qualidade, de média qualidade, de qualidade ruim, mas não é só o material também. A gente tem a pessoa que faz o uso desse material. O profissional tem que ter um treinamento, tem que ter uma qualificação, tem que ter destreza manual, tem que saber técnica e cientificamente o que está fazendo para que esse resultado seja seguro. Então é uma união de diversas circunstâncias. Você falou que a gente investe, o mercado odontológico é um mercado imenso, um mercado que o ano passado só na área de implante movimentou mais de 25 bilhões mundialmente. E a gente investe sim, só que antes de investir eu sempre, como eu já te falei antes nessa entrevista, eu sempre levo 2 pontos em consideração. Um dos pontos é qual o benefício que isso vai trazer para o meu paciente em termos de conforto no tratamento.
Sim. E o segundo benefício é o benefício de resultado. Por exemplo, a gente investiu numa máquina hoje, que é um ultrassom piezo, que faz corte de tecidos duros, osso e dente, sem aquele trauma da broca. E 9 em cada 10 pacientes meus tomam um comprimido de analgésico só no pós-operatório. Ele é anestesiado, faz o procedimento anestesiado, muitas vezes sem nem ver o procedimento porque está sedado. Quando essa anestesia tira o efeito, quando passa o efeito da anestesia, ele toma um analgésico. Quando começa a sentir um desconforto, eu digo para o paciente não deixar vir a dor. Começou a sentir o desconforto, toma um remédio. 9 em cada 10 pacientes não precisa tomar o segundo, porque a nossa cirurgia é feita com o menor trauma possível. E isso é feito graças à tecnologia e graças à técnica operatória. Isso foi muito bom você ter falado sobre isso, para que as pessoas em casa elas consigam entender a dimensão, né? E consigam entender que é um procedimento muito seguro, né? E que as pessoas não vão sentir desconforto, não precisa ter medo. Tem aqueles pacientes que tomam anticoagulante, que tomam algum remédio de uso contínuo e ficam com aquele receio se precisa descontinuar a medicação ou não. Obviamente que depende do tratamento que o paciente vai fazer, mas a grande maioria dos tratamentos que a gente faz hoje, você não precisa descontinuar medicamento para fazer, porque eles são minimamente invasivos. Eles são feitos em ambiente ambulatorial, ou seja, no próprio consultório. Quando a gente precisa fazer tratamentos maiores, nós também operamos em centros cirúrgicos hospitalares, quando é o caso, às vezes até custeado por convênio médico, apesar de que no Brasil está cada dia mais difícil fazer com que esses convênios médicos cumpram a obrigação de pagamento deles, né? Mas a pessoa contrata o convênio e quando vai precisar usar, acaba tendo a negativa. A gente vai precisar trazer um advogado de direito médico aqui para falar sobre isso. Isso dá um podcast todo só falando sobre isso. Com certeza. Então, o convênio médico, tamanha a importância da saúde oral, o convênio médico tem sim por obrigação pagar quando é um problema funcional do paciente. Ele tem a obrigação de pagar. Se ele paga ou não, realmente, como você falou, é discutível juridicamente, mas que ele tem essa obrigação por não ser estético e sim ser funcional, ele tem. Fabiano, a gente falou muito sobre implante, porque você é um especialista nessa área, mas a Aireu não faz só implantes. Quais são as outras áreas que você atua lá com a Aireu? E fale um pouco dos problemas, né, que você resolve, porque se a gente tiver alguém nos ouvindo aqui, nos assistindo, o pessoal que não sabe, o Expandicast está nas principais plataformas, Fabiano, tanto no YouTube quanto no Spotify, no Deezer e principais plataformas de podcast. Então, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, e já quer, né, ir lá na Aireu porque tem algum problema para ser resolvido, quais problemas você resolve lá? Então, Saulo, a gente faz bastante o que a gente chama de reabilitação oral. Eu costumo comparar a reabilitação oral com você fazer uma restauração de um veículo antigo ou de uma casa antiga. Essa casa antiga, quando você compra com 40, 50 anos, tem problemas estruturais, na maioria das vezes, tem problemas de encanamento, problemas elétricos, problemas de pintura, etc e tal. Na nossa boca, essa analogia com um carro, com uma casa, é bastante bem-vinda. Então, a gente vai primeiro fazer uma avaliação inicial, descobrir quais são os problemas, qual a origem desses problemas, e depois de descobrir a origem desses problemas, primeiro a gente vai tratando numa sequência reconstruindo a parte estrutural, porque se você pegar essa analogia e tentar pintar uma casa que está com uma rachadura, sem mexer na estrutura de fundação dessa casa, a rachadura vai voltar. Você não vai ter longevidade daquele tratamento. Então, o que a gente faz? Nós tratamos a parte estrutural através de enxertos, através de implantes, através de tratamentos de canal. Depois disso, nós fazemos a parte toda
cosmética e estética. Então, facetas laminadas, dentes em porcelana, porcelana sobre implantes. Então, nós trabalhamos com toda essa parte de reconstrução. Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas jovens, devido ao estresse do dia a dia, devido a diversos problemas, uso de medicações de uso contínuo, tem atrição dos dentes, tem bruxismo, apertamento dental, então quebram, fraturam dentes, tem desgastes dentais. Isso a gente vê cada dia com mais frequência no consultório, então a gente controla esse processo que hoje é denominado de envelhecimento dental. Nosso dente vai sempre envelhecer, o de todos nós. Mas se ele estiver em equilíbrio, ele pode envelhecer numa velocidade menor. Se ele estiver em desequilíbrio, estiver sendo usado de uma forma desequilibrada, ele vai envelhecer de uma forma muito mais rápida e, quem sabe, não durar a nossa vida toda. Quanto mais rápido a gente detectar esse problema de desequilíbrio, mais fácil e mais em conta é você conseguir reequilibrar. Eu tenho muitos pacientes que fizeram tratamentos grandes comigo, paciente na faixa dos 60, 70 anos. Quando concluíram os tratamentos, levaram os filhos lá para o consultório, na faixa dos 30, 40 anos de idade, para que eles conseguissem controlar esse envelhecimento e chegar aos 60, 70 com dentes naturais, sem precisar fazer implantes, sem precisar fazer tratamentos maiores. Bom, show de bola. Bom saber, né, sobre todas essas... tudo que você faz lá na Ireu e como você consegue impactar. Fabiano, você está indo para um congresso agora na Itália, mas eu imagino que você já consiga estar aí, né, enxergando as novas tendências em odontologia, e onde você acha, quais essas novas tendências, tá? E onde você acha que terão um grande impacto, né, nesses próximos anos. A odontologia digital, ela já é uma realidade, né? Mas anos atrás ela era uma tendência. O que é que você vê para frente? Quais são essas novas tecnologias que você acha que vai agregar ainda mais os tratamentos? Eu acho, Saulo, o slogan desse congresso que eu tô indo é "Detalhes fazem a diferença". Então, hoje em dia a gente já consegue controlar diversos tratamentos, a gente já consegue dar resultados muito bons para os nossos pacientes, resultados muito naturais. Antigamente era moda, tendência, principalmente entre os mais jovens, ter aquele dente muito branco, aquele dente artificial. Hoje em dia a gente já tem uma tendência muito maior de naturalidade do sorriso, então isso é uma tendência que eu acho que veio para ficar. E falar a verdade, aquele negócio é muito feio, fica parecendo um dominó, né? Passando essa moda. Colocou um dominó no lugar, né? E o problema não é só feio, o problema é que isso não é compatível com saúde, Saulo. A maioria das vezes o formato é incorreto, a gengiva vai inflamar, vai trazer diversos outros efeitos colaterais do processo. Não é simplesmente a cor. Então esses tratamentos realmente eles causam muitos danos para os pacientes, quando não conduzidos corretamente. Então, esse slogan do congresso é muito bem-vindo. A odontologia é repleta de detalhes, como todas as profissões. Sim. São repletas de detalhes. É nos detalhes que nós conseguimos separar o joio do trigo, que a gente consegue separar bons profissionais de maus profissionais, boas práticas de má prática. Então eu acho que é isso. Nós temos que, enquanto profissional, eu tenho 20 e poucos anos de profissão e nesses 20 e poucos anos eu venho lapidando. Que nem você lapida uma pedra bruta para que ela se transforme numa joia, você tem que se lapidar enquanto profissional, avaliando criticamente todas as tuas ações, todas as tuas condutas e vendo o que você pode modificar dentro dessas condutas, trocando opiniões com profissionais que são referência para você ir crescendo e tendo melhores resultados, entregando para quem confia em você melhores resultados. Show de bola. E só complementando, Saulo, dentro dessa tendência de melhores resultados, nós estamos no Ireu, eu acabei não falando, eu trato de toda a parte estrutural da face.
Nós temos a minha esposa que trabalha lá também, é professora da UFES também, e a gente hoje consegue beneficiar os pacientes também com o tratamento dos tecidos moles da face, da parte, então, de estética facial. Então, nós temos diversas tecnologias que ajudam a rejuvenescer não só os dentes, mas rejuvenescer o nosso rosto, estimular colágeno. Então, ela faz essa parte que hoje em dia é uma grande área também do conhecimento, que é chamada de harmonização orofacial. Top. E que também tem funções, né? Com certeza. Tem, e o benefício é a estética, né, Fabiano? Tudo tem que ir voltado ali às funções. Fabiano, quais são os planos futuros para a Ireu em termos de expansão, inovação? Quais os próximos passos que podemos esperar aí da sua clínica? Claro, depois que você voltar da Itália, né? Até lá, entendeu? Então, a gente está em constante evolução, Saulo. Como eu falei, o último passo nosso foi esse de entrar na área de harmonização orofacial. É um benefício grande para os pacientes, esse controle não só do envelhecimento dental, mas do contexto facial todo. E eu acho que a tendência é agregar novos profissionais que consigam entregar resultados que os nossos pacientes vêm buscando. A gente não vai tentar inventar a roda. Claro. A gente vai, através da demanda que os nossos pacientes têm, trazendo profissionais. Nós temos dentro do Ireu algumas outras pessoas que são talentos acadêmicos, são estagiárias, que trabalham com a gente, logo se formando na odontologia, fazendo parte do time, já sabendo como é a nossa lógica de atendimento, como a ética que nós pregamos lá, toda a nossa cultura interna do Instituto, e eu acho que essas pessoas são as mais aptas para continuar somando a esse time para crescer e trazer mais resultados para os nossos pacientes. Com certeza. Fabiano, quais conselhos você daria para quem quer ter sucesso, para quem está saindo ali da faculdade de odontologia e quer ter sucesso nessa área? Quais dicas você dá, trazendo ali um caminho mais pavimentado para essas pessoas? Eu acho que essa dica não se restringe somente a profissionais de minha área. Acho que qualquer profissional que quer excelência em qualquer área que seja, deve primeiro buscar definir o que quer fazer enquanto profissão e, num segundo passo, se espelhar em pessoas que são referência na área. Então, eu quero trabalhar com implantes, busque quem são os profissionais de implante que são referência, que fazem e executam o que você quer atingir de resultado em termos funcionais, em termos estéticos. Se você quer na área de informática, busque os melhores expoentes na tua área. Hoje em dia, com a digitalização, com o uso de redes sociais, a gente consegue estar perto de pessoas do mundo todo. Eu estou aqui no Brasil, mas eu não vou ver muita novidade, a não ser network, lá no Congresso da Itália, porque hoje em dia eu tenho como estar perto do italiano, do espanhol, do português, através de rede social, através de YouTube, através Só vai estreitar mais estando lá, né? Só vai estreitar mais o laço. Então a gente tem a oportunidade, o conhecimento está aberto, grande parte dele gratuito hoje em dia, como é o caso desse podcast aqui. A gente em cada semana traz uma pessoa nova, com uma abordagem de um tema completamente diferente e que você ajuda diversas pessoas que estão buscando conhecimento nesse tema. De graça. É só ter um computador e acesso à internet. Não precisa nem de computador, até pelo celular, né? Até pelo celular. Hoje em dia o celular tem a potência de um computador, né? Pois é, então quem hoje não tem um celular, um smartphone, né? Então quem tiver um smartphone tá acesso aí. Se você for dar uma olhada aí nos podcasts, nos episódios passados, você vai ter uma gama aí de insights, de dicas que você pode levar para sua empresa. É bom sempre fazer uma ressalva, Saulo, quanto a esses profissionais referências, a gente não se ater somente a profissionais que são referências influenciadores digitais, porque esses influenciadores digitais também trazem um viés importante. Às vezes é um influenciador digital, não generalizando, mas que do ponto de vista técnico não cumpre os requisitos e vai ter uma fama efêmera. Acontece. Então, você escolher esses profissionais com critério, mais de um profissional,
e se espelhando, então, num conjunto, e não se espelhando somente no resultado financeiro. Quem me pergunta, Fabiano, odontologia dá dinheiro? Sim, odontologia dá dinheiro, mas não faça odontologia por Exato. dinheiro, não faça medicina por dinheiro, não faça TI por dinheiro. Se você fizer qualquer coisa na vida por dinheiro, somente pelo retorno financeiro, você já está começando mal. O dinheiro ele tem que ser uma consequência, né, Fabiano? O dinheiro, eu sempre falei, já falei em outros episódios aqui, eu tenho uma frase que diz assim, propósito, desculpe, dinheiro sem propósito é imoral, pô. Tem que ter um propósito, você tem que fazer algo com propósito. O dinheiro ele vem um resultado de um bom trabalho, né, bem executado, bem feito, estruturado, enfim, tem que ser o resultado. Se não Eu acho que o financeiro e na odontologia também o estético, que é o que a gente conversou lá no começo, tem que ser o resultado e não tem que ser o fim. sim, claro. Então, se você busca somente um ganho estético, tem muitos pacientes que vêm buscar tratamento só nos dentes da frente, porque são os tratamentos, são os dentes que mais aparecem nessa questão estética. Só que cada dente, nós temos os da frente e os de trás, porque eles têm uma função Sim. dentro do processo. Se a gente tentar somente arrumar a fachada da nossa casa, sem arrumar a fundação, essa fachada vai cair. A mesma coisa acontece. Então, Vai começar a entortar, vai começar a fazer e vai ter uma hora que não vai ficar como você quer. Com Porque certeza. justamente você não foi trabalhar e retratar todas as funções. Você foi simplesmente buscar algo, um resultado imediato e aparente. Toda vez que a gente entra no imediatismo, como você falou, a gente peca e a gente não traz um resultado positivo, seja o imediatismo financeiro, seja o imediatismo na busca da estética, o imediatismo na busca da rapidez. Tem muita gente aí falando sobre implantes, uma inverdade que é te devolvo implantes em 2 dias, em 1 dia. Existe essa técnica? Sim, existe, mas ela é para casos selecionados, ela é para pacientes selecionados, a gente não pode generalizar. Como eu falei, a avaliação é individual, cada caso deve ser tratado de uma maneira, de forma responsável e individualizada. E o que mais tem é pessoas utilizando essas técnicas de forma imprudente. Para gerar venda, na realidade, Exato. tem muitas clínicas somente focadas em vendas e elas buscam esses gatilhos para pegar e implementar a venda. E não é assim. Eu vejo que a construção de uma carreira sólida vem da entrega de resultados. Você tem que pautar na entrega de resultados. Qualquer negociação comercial só tem bons frutos e a área de saúde não deixa de ser uma negociação comercial quando está alinhado os objetivos do paciente com o que você vai entregar de resultados. Então, se não for para fechar um tratamento porque os objetivos não são alinhados, é porque é para aquele tratamento não acontecer. Sim, concordo. O nome de uma das salas da Ireu chama-se Kairos, porque a gente acha que existe um momento perfeito para cada coisa acontecer. Então, aquele tratamento não foi para acontecer nem antes do que ele vai acontecer e nem depois. É somente no momento que é para acontecer. Sim. E Tudo para quem na não nossa sabe o vida. que é o Kairos, procura aí no Google que você vai conhecer aí. Kairos com K. Você vai conhecer aí uma bela história. É mitologia, né? É Isso, história... todas as salas do Ireu têm nomes de deuses da mitologia grega, romana. Top. Fabiano, pra gente. Estamos chegando ao final, né? Uma pena. Passa muito rápido, né? O Jaciuk já tá ali nos sinalizando. Deixa uma mensagem, Fabiano, final aos outros empreendedores, né? Outras pessoas da sua área ou não, que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, nosso podcast. Deixa uma mensagem final. Então eu queria dizer que seja em qualquer área que você queira atuar, atue com verdade, atue com a sua essência. Busque fazer pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Então essa eu acho que é a maior dica para você ser um profissional que tem admiração própria, que consegue no final da tua história dizer que o teu caminho valeu a pena. Sim. Eu acho que não tem nada mais simples na vida do que você pautar e indicar para os outros o que você gostaria que naquela situação fosse indicado para você. E empático, né? Com certeza. Empático. Isso é ser empático. Isso é ser empatia, empático. total. Então, eu acho que isso... E você conviver
outros profissionais que são autoridades em ramos diversos, como é o caso aqui do Expandir, que é um network de profissionais de valor. Sim. Então faz você crescer, faz você conseguir ver o mundo de diversos prismas diferentes. Cada entrevista que a gente vê aqui, a Sim. gente aprende coisas que agregam a nossa vida. Sim, sim, como um todo, né? Pessoal, para quem tá procurando a Ireu, o Jaciuk vai colocar aqui embaixo, a gente já falou várias vezes, né, nos nossos episódios. Quem grava é o Jaciuk, da Jaciuk Filmes, tá? Mas Jaciuk vai colocar, Jaciuk, preste atenção, viu, Jaciuk? Agora é a hora. Quem quer procurar o Fabiano, como te encontra, Fabiano? Qual é o seu telefone, suas redes sociais, como é que faz? Então, meu telefone, o WhatsApp lá da clínica, vocês vão falar com a Vânia, é o nosso braço direito, o telefone é 79 99 883 2060. As redes sociais são do Instagram, @ireuaju, Ireu e Aracaju, de Aju, aju.com.br. E o meu pessoal, que eu passo alguns casos, enfim, alguns resultados que a gente obteve, inclusive uns que a gente conversou aqui, é o dr.fabiano_alvim, com M no final. Show de bola. Então, dito as redes sociais, dito os telefones, procurem esse homem lá na Ireu, se você tá com algum problema, né, dentário. Não quer ter um problema dentário ou não maior, quer ter um problema dentário maior. melhor. É bom que se diga isso. Procura o Fabiano aí. Fabiano, ele vem recebendo e cada vez mais, graças a Deus e ao seu bom trabalho, pessoas inclusive que vêm de fora, né, de Aracaju, para receber tratamento aqui com o Dr. Fabiano. Então você também é convidado a fazer parte aí, né, dessa família aí da Ireu, né, de vir receber esse tratamento. Você também. Beleza, pessoal? Encerrando aqui mais um episódio, 12º episódio. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado por você fazer parte do projeto, por fazer parte do Expandir, por ser um incentivador, um idealizador e agora dando um show aqui nesse episódio. Eu é que agradeço, Saulo. Agradeço a oportunidade, primeiro, de você me colocar nesse mundo da network, que antes eu ficava muito pertinho somente de dentistas. Aqui eu convivo com advogado, convivo com engenheiro ambiental, engenheiro civil. Então é um pessoal bastante diverso e que faz a gente aprender muito, faz a gente ficar um pouquinho fora daquela redoma que cada profissão nos define, né? Sai da solidão, né? Sai da solidão, com certeza. A gente nunca é sozinho, mas você fica no mais do mesmo. Não, mas a solidão empresarial, ela a existe, solidão né? empresarial, sim. Eu quis falar a solidão quando a gente fala assim de solidão empresarial, porque muitas vezes a gente fica nas nossas empresas, Fabiano, pensando como melhorar resultado, como cortar custo, como isso, como aquilo, e às vezes o olhar para o lado, ver o que o outro fez, já nos ajuda muito. Pode transpor isso para o teu negócio, né? E ser inovador no teu negócio usando o que uma outra área já usa de forma costumeira. Exatamente. Então, é sobre isso. Fabiano, muito obrigado. Pessoal, fica aqui mais um podcast. Por favor, inscreva-se, ative as notificações para receber toda quarta-feira, às 20 horas, um novo episódio do Expandicast.